Meus amados irmãos, graças a Deus por estarmos mais uma vez unidos e juntos no mesmo coração, no mesmo espírito, como é para ser. É assim mesmo. Nesse tempo, nós continuamos unidos em Cristo Jesus. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes ajude. Mais um domingo, é bom que você esteja aí na sua casa, junto da sua família, nós aqui interagindo nessa mesma graça, nessa mesma misericórdia e nessa mesma compaixão. Estamos, claro, sentindo uma grande dor. São mais de 50 mil brasileiros ceifados por esta enfermidade e isso nos dói. Dói em nossa alma e precisamos sim nos ajoelhar, precisamos sim clamar, lamentar, precisamos sentir esta dor com toda a intensidade, precisamos chorar diante do nosso Deus, pelo nosso Brasil, pela nossa humanidade e precisamos pedir o conforto, o consolo deste Deus que a Bíblia chama de Deus de toda consolação, de todo conforto, o Deus que sabe trilhar os passos deste vale da sombra e da morte. E fazemos bem em sermos solidários, em sermos amigos, em sermos aqueles que estamos juntos de cada casa, de cada família, inclusive de casas amigas, de casas próximas, de todos nós que estamos chorando essa mesma dor. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos conforte, que Deus nos console e que nós possamos, orando e estando juntos, sermos bênçãos de Deus para todas essas casas, para todas essas famílias, para o nosso Brasil e para toda esta humanidade. Apesar de tudo isso, vamos celebrar, vamos adorar o nosso Deus, vamos continuar crendo nele, vamos continuar crendo no seu poder, na sua graça misericordiosa, na sua compaixão e vamos seguir. Eu te convido a estar glorificando a Deus e a estar firme, cantando conosco, adorando com a gente e olhando para Ele que está sentado no trono soberanamente e vamos adorar juntos, dizendo: Castelo forte é nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a cantar esta canção com todo o nosso coração. Castelo forte é o nosso Deus. Vamos juntos celebrar e louvá-lo. Poder
carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 1 e 2, nos diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muitos. Que Deus abençoe essa palavra lida em nosso coração. Meus irmãos, nós estamos bastante conscientes de que nós somos muito encorajados sempre que nós vemos a generosidade de outros chegando até o nosso coração. A gente é muito encorajado quando a gente percebe que outros estão fazendo, que outros estão doando, que outros estão entregando, que outros estão partilhando, que outros chegam com grande alegria, com grande entusiasmo, com grande zelo, com grande esforço, com grande alegria, trazendo a generosidade deles até nós, fazendo isto conhecido de todos nós. A generosidade de uns toca assim o coração da gente. E o apóstolo Paulo termina esse texto lido dizendo: e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Generosidade toca generosidade, generosidade chama generosidade, generosidade estimula generosidade. É algo de cada dia que a gente percebe na vida de nossa igreja, quando pessoas que servem, pessoas que alegram-se em fazer, vão tocando o coração de outras pessoas, e outras pessoas vão sendo estimuladas no fazer, no partilhar, no repartir, em serem também generosas, porque a generosidade chega, a generosidade de Deus que chega no coração de uns, vai tocando o coração de outros. A generosidade de uns que chega, vai tocando no coração de outros, e assim toda a comunidade, toda a igreja vai sendo generosa. É bom que seja assim, é bom que todos nós sejamos generosos, todos nós podemos sim dar o nosso amor, todos nós podemos dar a nossa oração, todos nós podemos dar a nossa atenção, todos nós podemos dar uma mensagem, todos nós podemos dar um carinho, todos nós podemos dar um olhar doce, uma mão afetuosa, todos nós podemos dar uma oferta, uma contribuição, todos nós podemos entregar conforme a medida da nossa renda, um bem para a igreja de Deus ser sustentada, ser ajudada, um pão para outro ser alimentado. Vamos crescer nisto para a glória de Deus, vamos deixar que isto contagie a nossa igreja de tal maneira que todos nós possamos participar. Que o Senhor nos abençoe. Agora é a hora de nós estarmos fazendo isso. Esse é o momento, esse é um instante para nós dizermos: eu também quero contribuir, eu também quero ajudar, eu também quero participar. Nós estamos no momento de trazer o nosso pão para formar as cestas do nosso ministério diaconal, da nossa igreja, para que essas cestas sejam levadas até as nossas famílias. Nós estamos precisando de máscaras, nós estamos precisando de pão, nós estamos precisando de ofertas e dízimos para ajudar os projetos da nossa Convenção Batista da Paraíba. Nós estamos precisando de carinho, de serviços, de ideias, de generosidades as mais diversas. Eu quero desafiar você para que você possa se apresentar, se doar,
apresentar a sua vida para servir com toda alegria. O zelo de todos nós vai estimular o zelo de tantos outros que precisam ser levantados e ajudados a partir da gente. Deus nos abençoe nessa tarefa. Nós vamos estar agora glorificando a Deus com aquele cântico que, olhando para o Rei, nós cantamos: ao Rei dos Reis consagro e graças dou, Senhor, porque o Senhor é sempre merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vamos cantar juntos? A palavra de Deus diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantemos ao Senhor com todo o nosso coração. A palavra de Deus nos diz em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 2, um texto
belíssimo a respeito da oração. Oração que nunca pode parar, oração que nunca deve ser sustada por nenhuma situação, por nenhuma circunstância, por nenhuma entrave, por nenhuma adversidade, mas oração que tem que ser feita também com ações de graças. O apóstolo Paulo diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Oração é esse momento da transformação. Oração é estar com Deus. Oração é estar diante da presença de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus. E quando nós estamos diante da presença de Deus, nós não podemos estar numa amistosidade. Nós somos mudados, nós somos transformados, porque oração não é só a gente falando, oração é a gente ouvindo a presença, vendo a presença, vendo a voz, ouvindo a voz, ouvindo a palavra viva de Deus. E isso tem que nos gerar essa transformação. Orar é rogar que Deus nos transforme por dentro, nos transforme o coração, nos transforme os caminhos, nos transforme a direção. Vamos orar agora pedindo que Deus transforme a nós, transforme a nossa casa, transforme a nossa família, transforme a nossa história, transforme a nossa igreja, transforme o tamanho, a qualidade, a profundidade, a extensão do nosso compromisso. Ore comigo agora, onde você estiver, como você estiver, com quem você estiver, como você estiver. Vamos agora nos curvar diante de Deus em oração. Senhor, nós estamos em Tua presença, Senhor. Nós estamos conscientes de que nós não estamos falando ao léu, nós não estamos falando à deriva, nós não estamos conversando com ninguém, nós estamos conversando com a presença soberana, santa, poderosa, que rege este universo. Uma presença da qual nada escapa, que tudo está diante dela, aberta, nítida, tudo está diante dela conhecida. O Senhor tem cada fio da história nas tuas mãos. O Senhor sabe todos os inícios, todos os meios, todos os fins de tudo quanto está acontecendo. O Senhor é tapeceiro que sabe desde o começo para onde vai o final desse tapete chamado história. Portanto, Pai, nós pedimos que nós estejamos descansados, estejamos convictos, estejamos certos de que o Senhor está conduzindo todos os instantes, todos os dias, todas as noites, todos os tempos, conforme te apraz. O Senhor sabe entradas e saídas de todos nós, da nossa casa, da nossa família, da tua igreja. O Senhor conhece todos os instantes. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos transforme a nós. Nós pedimos que o Senhor nos alinhe o coração com a tua vontade. Nós pedimos que o Senhor nos erga, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos coloque na tua vontade, na tua direção, que nós tenhamos sensibilidade para nos deixar conduzir, que o Senhor esteja orientando os nossos passos, nos ajudando a dar passos após os teus passos, que nós possamos, ó Deus,
nos entregar, nos submeter, sermos regidos, sermos obedientes, sermos dedicados, ouvir a Tua voz, sermos sensíveis aos Teus chamados, sermos dirigidos pelos Teus comandos. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa o nosso coração, para que sejamos aqueles que estejamos indo conforme a Tua determinação. Nós rogamos que o Senhor esteja cuidando da nossa família, cuidando do nosso Brasil, cuidando desta humanidade, nos consolando, nos confortando, nos tornando inteiros diante de toda essa circunstância, nos tornando íntegros, ó Deus, nos dando no coração adoração, cântico novo, vitalidade, devoção, temor ao Senhor, nesta circunstância e em todas as circunstâncias. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar agora fazendo para você um desafio. Meus irmãos, nós vamos entrar no mês de julho, daqui a pouco. E nós queremos pedir para você colocar aí o seu celular, ou mesmo que você tenha algum chamado, todos os dias, ao meio-dia, para que você pare em algum lugar, para que você se lembre de que todos os dias do mês de julho vai ter um lugar comum para nós, um lugar comum de oração. Meio-dia você vai ser convidado, você vai ser chamado, você vai ser desafiado em qualquer lugar onde você estiver, para abrir seu coração para uma oração pessoal a Deus, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja. Você vai estar com a gente nesse propósito de estar orando quanto tempo você puder, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, você vai estar com Deus nesse tempo, de meio-dia até quanto tempo você puder, de oração. Nós vamos estar nos juntando durante todos os dias do mês de julho, em oração diante de Deus, clamando, pedindo ao Senhor por nossa casa, por nossa família, por nossa igreja, para que o Senhor cuide dela, para que o Senhor reja, para que o Senhor nos ajude. Nós estamos com decisões muito importantes para tomar, nós estamos pedindo a Deus liderança, nós estamos pedindo a Deus a hora oportuna de voltar, nós estamos pedindo que Deus conforte-nos, console-nos, nós estamos pedindo para que Deus nos una na decisão de estarmos como igreja, pertencendo e sendo igreja local comprometida, e nós estamos precisando que o Senhor faça um trabalho em nosso coração. A partir do dia 1º de julho, onde nós estivermos, meio-dia, nós vamos estar em oração. Coloque isso no calendário da sua alma, no calendário da sua vida, no calendário do seu coração. Coloque isso no despertador que você tenha, para que nós estejamos juntos. É tempo de orar, é tempo de todo dia, ao meio-dia, nós estarmos juntos em oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Com nosso louvor, com nosso coração, damos graças a Ti, Senhor. Com a nossa vida queremos Te louvar. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto para Te agradecer. Graças
amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou. Amém. Eu quero convidar você agora para nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que vai ser trazida neste domingo pelo pastor Jamerson. Pastor Jamerson já é o nosso conhecido e ele vai nos trazer uma palavra que está em Hebreus capítulo 10, versos de número 23 ao 25. Ele vai estar agora trazendo ao nosso coração esta palavra do Senhor. Nós queremos dar boas-vindas ao pastor Jamerson. É uma alegria em tê-lo conosco e ele vai ser porta-voz de Deus. Ele vai expressar o que Deus tem colocado em seu coração para a nossa instrução, para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Vamos estar atentos, vamos estar decididos em aprender, vamos estar decididos em ficar meditando nessa palavra e vamos ouvi-la com ações de graças em nosso coração. Que o Senhor nos ajude a estar guardando toda a sua palavra em nossa vida. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra para mim poder mais uma vez compartilhar algo da palavra de Deus com todos vocês. Eu espero que ao tempo em que essa mensagem chegue até essa amada igreja, todos vocês possam se encontrar em paz, pela misericórdia do Senhor, tendo atravessado, ou estando atravessando esse momento difícil que nós temos atravessado. Portanto, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês. Hoje nós vamos pensar um pouco a respeito de um texto que se encontra em Hebreus capítulo 10. A nossa mensagem, ela terá como um liame, um tema mais geral, que será a doce presença de Deus, mas haverá um tema mais específico, que será o tema que nós estaremos tratando aqui hoje, que não é outro senão a maravilha de ser e de pertencer ao corpo de Cristo. Portanto, nós pensaremos a respeito da doce presença de Deus que se manifesta na igreja e pensaremos de uma maneira mais a miúde sobre o fato de nós pertencermos, de nós estarmos fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. De modo que eu gostaria de convidar todos vocês a partilharem desse texto comigo nesse momento. Nós estaremos lendo Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, e iremos até o versículo 25. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25, onde o Senhor nos diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns,
Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Então vamos a uma palavra de oração, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor e é um prazer para todos nós nesse momento pensarmos um pouco com base na Tua palavra. Portanto, ser misericordioso para conosco e nos permita guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Portanto, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, ser e pertencer à igreja, a maravilha de fazer parte do corpo do Senhor Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos encoraja a fazermos parte desse corpo, a permitir que a maravilha daquilo que foi alcançado por Cristo na cruz do Calvário venha de fato trazer implicações à nossa vida. Portanto, esse seria um primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Tenham coragem para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus. Ora, ao longo do capítulo 10, o autor desenvolveu o argumento de que o sangue de Jesus fora suficiente e eficaz para nos realinhar com Deus, satisfazendo a sua justiça. E ele nos explica isso com base em 5 pontos que nós encontramos ao longo do capítulo 10 e que nos aponta para a sublimidade do sacrifício do Senhor Jesus, para a maneira poderosa com a qual ele nos resgatou da condenação dos pecados e nos fez propícios mais uma vez a um relacionamento com o Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, no primeiro momento, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 10, o autor nos explica que a lei era uma mera sombra das coisas vindouras que viriam. No segundo momento, a partir do verso 2, ele nos explica que os sacrifícios propiciados pelos sacerdotes humanos eram precários. Em outras palavras, eram meras sombras, não possuíam o poder de satisfazer os padrões de Deus. Ele continua avançando ainda no capítulo 10 e no terceiro ponto ele nos faz perceber, ele nos traz à tona mais uma vez que o objetivo dos sacrifícios, a princípio iniciados à era mosaica, possuíam apenas o condão de nos fazer recordar dos nossos pecados e de nos fazer ter em mente a perfeição que seria o sacrifício de Cristo, que uma vez apresentado seria suficiente para perdoar todos os nossos pecados. De modo que, caminhando para o final do capítulo, antes dessa parte que nós estivemos lendo, ele nos explica que após o Senhor Jesus ter oferecido o sacrifício perfeito, ele ascendeu à destra do Pai, até que finalmente o tempo determinado por Deus para a consecução do seu plano para a humanidade finalmente chegasse ao seu clímax e, portanto, se consumasse. Concluindo o seu argumento, nos ensinando, esse seria o quinto e último ponto dessa nossa introdução até chegarmos ao versículo 19, nos asseverando que por meio de Cristo, os nossos pecados foram perdoados e a nossa salvação se encontra garantida, de modo que, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos finalmente restabelecido o nosso relacionamento com o Pai. Nós temos um caminho, mais uma vez, aberto por meio do sangue de Cristo, o caminho este que outrora foi obstruído por conta da queda, por conta do pecado de Adão, o homem que simbolizava toda a humanidade e que em seu pecado contaminou, por assim dizer, a todos nós. Eis, portanto, o pecado original. Desta forma, tendo demonstrado essa poderosíssima verdade, agora o autor nos convida a desfrutarmos dessa nova natureza que temos, dessa nova realidade que fruímos em Cristo, de modo que, por meio do sacrifício vicário do Senhor Jesus, por meio da cruz ensanguentada, lá do Calvário, o autor finalmente nos diz que nós temos condições de voltarmos a ter um relacionamento com Deus, que nós temos agora propiciado para todos nós um novo e genuíno caminho que nos permite voltar a ter comunhão com Deus. E é nesse contexto que ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esse pois, portanto, remonta ao que fora dito anteriormente, aquilo que o autor esteve nos lembrando ao longo do capítulo 10. E o que seria? Que nós fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo uma vez por todas, que os nossos pecados e iniquidades foram perdoados para sempre, que os nossos pecados foram removidos eficazmente. E
portanto, em virtude disso, já não deve haver qualquer receio em nosso coração quanto ao relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Portanto, nós precisamos ter intrepidez, por meio do sacrifício vicário do Senhor Jesus, de entrar com ousadia no Santo dos Santos, por meio desse novo e vivo caminho, versículo 20, que nos foi consagrado pelo véu, isto é, pela carne do Senhor Jesus. Dito de outra forma, a maneira pela qual nos foi concedida a honra de voltarmos à presença de Deus fora por meio do corpo ensanguentado do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, do corpo do nosso Redentor que pendia no madeiro. Portanto, o caminho que outrora estava obstruído pelo pecado fora finalmente aberto, fora restaurado. O sangue de Cristo que fluía por meio das suas chagas abertas fizeram com que, uma vez restaurados, agora nós tivéssemos condições plenas de entrarmos pelo Santo dos Santos, por meio das suas chagas abertas lá na cruz do Calvário, para finalmente termos um encontro vívido, genuíno com o nosso Deus, e nós precisamos aproveitar isso em toda a sua inteireza, visto que a metáfora desse véu aponta justamente para o suplício de Cristo na cruz, para a maneira com que o seu sangue fora vertido por meio daquelas chagas que lhes foram abertas, e finalmente nesse sangue, uma vez banhados, nós purificamos-nos de todo pecado, de toda imundícia e de tudo aquilo que nos alienava para com o nosso Deus. E agora nós temos liberdade para um relacionamento com o nosso Pai. E nós precisamos aproveitar com toda a força esse caminho que nos foi consagrado pelo véu, isto é, pelo sangue, pela carne do Senhor Jesus. E é por isso que nós devemos nos aproximar com tanta paixão desse Deus Todo-Poderoso. Porque uma vez que os nossos pecados foram perdoados e esse caminho nos for inaugurado, nós temos também um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, que pode fazer a mediação entre nós e o nosso Deus. É isso que o autor nos diz no versículo 21, quando ele assevera: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por que o Senhor Jesus seria esse sacerdote perfeito? Porque ele seria, portanto, esse grandiosíssimo sumo sacerdote. Dentro desse documento nós encontramos algumas respostas para essas indagações. Contudo, eu elenquei pelo menos 4 que podem nos sugerir o motivo pelo qual o Senhor Jesus ele personifica para nós esse perfeito sumo sacerdote. No primeiro momento, nós temos que os sacerdotes levíticos eles serviam em maior número, visto que estavam limitados pela morte, enquanto que o Senhor Jesus não, ele vive pelos séculos dos séculos. No segundo momento, os sacerdotes levíticos, eles tinham a necessidade de, em primeiro lugar, oferecer sacrifícios a Deus por si próprios, para finalmente entrar no lugar santo, oferecendo sacrifício em virtude dos pecados dos outros. Enquanto que o Senhor Jesus não, ele era perfeito, nunca jamais cometeu qualquer dolo ou pecado, portanto não havia necessidade nele de oferecer a princípio um sacrifício para si próprio. Em terceiro lugar, os sacerdotes levíticos estavam sujeitos à fraqueza, mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fora perfeito, eficaz, suficiente em todas as coisas que fez, em tudo aquilo que ele realizou. E finalmente, em quarto lugar, os sacerdotes levíticos ofereciam sacrifícios todos os anos, visto que os quais eram meros paliativos. Eles não tinham o condão, o poder de finalmente retirar de nós toda a vileza do pecado, conquanto o sacrifício de Cristo Jesus for oferecido uma vez por todas, uma única vez, visto ser perfeito, suficiente e plenamente eficaz. Portanto, elencando tão somente esses 4 pontos que eu acabei de discutir, de comentar com vocês aqui, de pronto nós percebemos que há sim este sumo sacerdote, todo-poderoso, suficiente, eficaz e que intercede por nós, fazendo essa mediação entre nós e o nosso Deus. Portanto, uma vez que o nosso pecado fora perdoado, uma vez que esse caminho fora reinaugurado, uma vez que este sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, o que, portanto, se espera de nós que somos o seu povo, a igreja? Ora, que nós, portanto, por meio deste sumo sacerdote perfeito, venhamos a nos aproximar de Deus. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
Ora, irmãos, nós temos a plena oportunidade, na verdade nós somos incitados a isso. A quê? A nos aproximarmos de Deus com um sincero coração, sabendo que Ele nos conhece, melhor até do que nós mesmos, em plena certeza de fé, de que a santa e justa ira de Deus não paira mais sobre nós, pelo contrário, toda ela fora retirada, uma vez que o sacrifício de Jesus Cristo fora suficiente para aplacar a ira de Deus, para expiar o nosso pecado e finalmente nos restaurar à presença do nosso Pai Todo-Poderoso, de onde nós havíamos decaído em virtude do pecado. E finalmente nós temos condições de nos aproximar de Deus, tendo o coração purificado de toda a má consciência e lavado o corpo com água pura. O que significa dizer que no sacrifício de Cristo nós não apenas somos restaurados, mas nós temos diante de nós a plena possibilidade de vivermos uma vida que finalmente sirva para a maior glória de Deus. Eu não sei quanto a você, mas a mim essas verdades sublimes enchem o meu coração de alegria, porque eu sei quem eu era antes do Senhor Jesus e sei o que fora feito por mim na cruz do Calvário e quem eu sou hoje. Portanto, isso faz toda a diferença, me torna um homem muitíssimo feliz, porque entendo que o prêmio que recebi, por assim dizer, em virtude da morte expiatória do meu Redentor, fora a restauração da minha natureza em toda a sua inteireza, em toda a sua beleza. Mas não apenas isso, eu não fui apenas restaurado, mas eu também fui enxertado à família de Deus. Agora eu faço parte de um corpo, de uma família que neste momento se expande por toda a face do globo terrestre e que personifica o amor de Deus por meio do sacrifício de Cristo aqui, nesse planeta no qual nós estamos habitando. E eu quero dizer para vocês que eu me sinto muitíssimo honrado em fazer parte dessa família, me sinto muitíssimo honrado em ter os meus pecados perdoados, em ter esse caminho reinaugurado, em ter este amado sumo sacerdote que intercede por mim e que me faz lembrar que agora eu possuo sim um coração sincero, que eu tenho condições de me aproximar do meu rei em plena certeza de fé, porque sei que quando ele finalmente olhar para mim, ele verá um coração purificado de toda má consciência e um corpo lavado por meio de uma água pura. Logo, irmãos, uma vez que nós construímos esse contexto, que, diga-se de passagem, é maravilhoso, é docíssimo, é por demais belo, agora finalmente eu gostaria de analisar esses versos finais com vocês aqui, e que em muito tem a ver com o tema da nossa reflexão: igreja, ser e pertencer. Ora, tudo isso que eu estive mencionando para vocês até aqui tem a ver com o fato de que em Cristo nós nos tornamos em igreja. O que seria, portanto, igreja? Ora, todos vocês o sabem perfeitamente. A igreja é a comunidade daqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário e que agora são atraídos de uma maneira suficiente e eficaz por meio da exposição pública das Escrituras, por meio da pregação do Evangelho, de modo que uma vez que esse Evangelho é pregado, o Espírito Santo atua nas mentes e nos corações dessas pessoas para que elas possam responder de maneira afirmativa ao Evangelho. Ao tempo em que elas respondem afirmativamente ao Evangelho e são regeneradas pelo Espírito Santo, essas pessoas, de uma vez por todas, passam a fazer parte do corpo místico de Cristo sobre a face da terra, que é a igreja, que estará com Ele na glória, que passará toda a eternidade ao lado dEle. Isso não enche o seu coração de alegria? Enche sim também o meu coração de alegria, saber que nós estamos fazendo parte dessa história gloriosa, que é a história do Senhor Jesus, que por meio do seu corpo, que é a igreja, expande o seu reino sobre a face da terra e manifesta a tua glória até os confins do mundo. Portanto, pertencer à igreja é pertencer a essa história gloriosa. Se orgulhar por ser igreja é se orgulhar de tudo aquilo que nos fora propiciado para que agora nós tivéssemos condições de gozar esse momento. Eu gostaria muito de incentivar você a se esforçar ao limite das suas forças para promover esse bem, para promover esse corpo, para promover essa comunidade daqueles que foram agraciados pela mensagem da cruz. Porque a igreja, na verdade, é isso. São pessoas que se somam
para implementar na terra os valores do reino de Deus, que se orgulham disso, apesar das circunstâncias. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento atípico. Essa pandemia, de certa forma, ela veio a nos cercear em nossa liberdade de estarmos presencialmente em nossos prédios públicos, nos momentos de adoração que outrora nós tínhamos, mas isso não significa dizer que a missão da igreja foi cerceada. Pelo contrário, os irmãos sabem até melhor do que eu que ao tempo em que os nossos prédios permaneciam fechados, infelizmente por conta dessas questões sanitárias, a igreja, enquanto instituição, enquanto corpo místico de Cristo sobre a face da terra, continuava firme no adimplemento da sua sublime missão. Há um pastor colega, amigo, que costumava dizer o seguinte, eu concordo com ele: os nossos prédios se encontravam fechados, é verdade, mas a igreja continuava em missão, a igreja continuava servindo, até porque haviam aqueles irmãos que, e ainda há aqueles irmãos que se esmeravam para fazer com que mensagens preciosas e as demais coisas que são tão saudáveis à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma eterna, pudessem chegar até nós. Portanto, irmãos, a partir do versículo 23, desfrute da doce presença de Deus, aproveite a maravilha do que é ser e pertencer à igreja. Portanto, guardemos firmes a confissão da esperança, versículo 23, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarde firme a confissão da esperança. Ora, que esperança? A esperança daquilo que nos aguarda no final, a esperança daquilo que nós temos a receber no final da nossa jornada. Em outras palavras, nunca perca de vista aquilo que lhe aguarda no final. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Tudo que Cristo nos conquistou para nós na cruz do Calvário está assegurado, visto que a promessa é fiel. Nem mesmo uma pandemia como essa, irmãos, é capaz de frustrar aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós por meio do seu sacrifício vicário. É bem verdade que nós nos abalamos e nós tememos, visto que somos seres humanos. Nós não agendamos sentimentos como ansiedade e as demais síndromes que acometem o nosso emocional. Enfim, ninguém agenda isso, ninguém procura isso, mas esses sentimentos infelizmente vêm. Contudo, eu gostaria de encorajar você, mesmo quando esses sentimentos vierem visitar o seu coração, que você se esforce e jamais permita que a sua mente e o seu coração venham a esquecer daquilo que lhe está assegurado no final. São dias difíceis, são momentos turbulentos, é verdade, nós perdemos pessoas preciosas, alguns outros se encontram doentes, quem sabe, em processo de recuperação, enfim, não sei qual o seu contexto específico, mas de uma coisa eu sei, que aquele que lhe fez a promessa é fiel para lhe guardar e para lhe assegurar até o fim da sua jornada, não importando o momento atual que você se encontra vivendo, porque ele não se ausentou do seu alto e sublime trono. Em outras palavras, não perca a visão daquilo que ele aguarda no final, não perca a visão daquilo que Cristo já conquistou por você na cruz do Calvário, não desvie os seus olhos para as circunstâncias, mas mantenha os seus olhos naquilo que é palpável, naquilo que é perceptível, naquilo que ninguém pode tomar de você, que for a vitória de Cristo na cruz, que tem lhe assegurado todas as bênçãos com as quais você tem vivido. Certa vez perguntaram ao pastor John MacArthur onde ele encontrava reserva, onde ele encontrava forças para vencer todas as demandas da sua vida. E ele respondeu dizendo que não importavam por quais problemas ou percalços ele estava lutando naquele momento. Ele sempre mantinha os seus olhos fitos naquilo que lhe aguardava no final. E isso lhe fazia vencer. O Jonathan Edwards, por sua vez, rogava a Deus para que ele viesse a gravar a eternidade em seus olhos, para que seu coração estivesse sempre motivado com aquilo que lhe aguardava no final. Portanto, com base nisso, guarde firme a confissão da sua esperança, não vacile, porque quem fez a promessa de que você chegaria no final foi Deus. Portanto, para além disso, uma vez que você conseguiu forças em si mesmo, versículo 24, considere também os seus irmãos, estimule-os no amor e estimule-os nas boas obras. O que o autor nos diz aqui? Que além de procurarmos forças em nossa própria jornada, nós precisamos encorajar os irmãos que estão nessa mesma luta, juntamente conosco, a seguirem firmes naquilo que Deus tem lhe propiciado.
Há pessoas que militam ao seu lado, que dependem de você e que podem estar precisando de algum encorajamento, de alguma motivação. Procure considerar também esses irmãos. Procure estimulá-los no amor e nas boas obras, para que, assim como você, eles possam manter os seus olhos fitos na confissão da esperança, lutando para sempre ser e pertencer a esse corpo do Senhor Jesus, que haverá de triunfar em glória, apesar das circunstâncias, até porque as circunstâncias não ditam as regras. O nosso Deus, que é soberano e todo-poderoso, detém o controle não apenas das nossas vidas, mas de todo o universo. Encoraje os seus irmãos, seus amigos de bom combate, na certeza de que quem fez a promessa é fiel. Ele nos assegurou uma vitória inabalável e nós caminhamos para a consumação daquilo que já nos foi conquistado na cruz do Calvário. Mantenha os seus olhos fitos no final, naquilo que te aguarda, e encoraje, estimule o seu irmão que milita ao seu lado, para da mesma forma permanecer firme no Senhor, apesar da circunstância. Isso é ser igreja. Estimularmos-nos uns aos outros, auxiliarmos-nos uns aos outros, militarmos uns pelos outros para a maior glória de Deus, porque somos um corpo, lutando pela mesma causa, pela mesma fé. E finalmente, e com este texto nós encerramos, com este verso nós encerramos: não deixemos-nos de congregarmos-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ora, viver o que nos foi proposto ao longo desse texto que nós acabamos de estudar é, acima de tudo, vivermos inseridos em uma comunidade, é vivermos inseridos no contexto daquilo que nós chamamos de igreja. Portanto, para que nós venhamos a viver em toda a intensidade isso que o autor desse documento nos propõe, nós precisamos, irmãos, permanecer unidos na Assembleia Solene dos Santos. Precisamos permanecer congregando juntos. Por quê? Ora, se o objetivo do sacrifício de Cristo nos for a trazer de volta a Deus e nos unir novamente uns aos outros por meio do vínculo propiciado pela cruz, deixar de nos congregar seria completamente contraproducente. A igreja de Cristo é a comunidade daqueles que fazem parte do seu corpo e que gozam de comunhão uns com os outros através dos laços que nos unem. Perder isso seria o mesmo que perder a nossa identidade, aquilo que nos foi outorgado por meio da morte do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a Assembleia dos Santos, nós somos, irmãos, aqueles acerca dos quais o Senhor espera que venham a servi-lo como sal da terra e luz do mundo. Nós somos coluna e baluarte da verdade, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E a maneira com que nós melhor demonstramos essa nova realidade que agora fruímos em Cristo é quando nós permanecermos unidos para a maior glória do nosso Deus, vivendo aquilo que Ele espera que nós vivamos. Sobretudo, não porque precisamos vencer a pandemia ou as demais demandas da vida, mas porque o dia, e esse dia com letra D maiúscula, se aproxima. O dia em que finalmente nós nos desvencilharemos de todas as nossas lutas, de todos os nossos dissabores e estaremos efetivamente na presença do nosso Pai por toda a eternidade. O que o autor está querendo dizer com esse dia que se aproxima é que finalmente o tempo da consumação de todas as coisas se aproxima. Nós não sabemos quando esse dia chegará, nós não temos como datar esse dia, mas nós sabemos que ele está a cada momento mais próximo de nós e nós precisamos permanecer juntos, permanecer unidos, auxiliando-nos mutuamente uns aos outros, para que quando finalmente esse tempo chegar, nós venhamos a estar preparados de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos propôs, para que desta forma o nosso Deus possa ser poderosamente glorificado por meio da nossa vida e daquilo que nós temos realizado. Portanto, eu gostaria muito de que você estivesse com essa reflexão em seu coração. Igreja, ser e pertencer, fazer parte do corpo mítico de Cristo, fazer parte daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, deve sim ser a nossa maior alegria. Portanto, orgulhe-se daquilo que foi conquistado por você. Orgulhe-se daquilo que lhe foi concedido na cruz. Orgulhe-se do tempo que você tem vivido hoje enquanto homem e mulher de Deus,
porque quem fez a promessa de que ao final tudo glorificaria o nome dele é fiel, e essa promessa jamais cairá por terra. Amém? Deus possa propor essa palavra ao seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo teu grande amor, muito obrigado por tua misericórdia, cuidado e fidelidade para com todos nós. Livra-nos do mal, guarda-nos incólumes em tua presença e oferece-nos forças e sabedoria para sermos e finalmente pertencermos ao teu corpo, que é a igreja. É assim que nós oramos, ó Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para Atos, no capítulo de número 2, de 42 a 47. Lá nós temos o resultado da grande colheita que Deus fez, agora de vidas, a colheita de pessoas para a sua igreja. No livro de Atos nós temos essa expressão de como essa igreja começou a viver seus primeiros momentos, seus primeiros dias, a marca dessa igreja, em que essa igreja dedicou a sua vida para os seus primeiros passos. Atos 2, de 42 a 47. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando todos os dias, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Assim é a colheita de Deus, colheita de vidas, colheitas de pessoas que foram ganhas pela pregação do Evangelho, pela afeição de relacionamentos que vieram por parte dessa expressão do Espírito de Deus. Que nós possamos aprender disto, a convivência perseverante nos postulados da palavra de Deus, da oração, da compaixão e desta comunhão. Que haja em nós essa colheita acontecendo também todos os dias como resultado da obediência. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos agora celebrar mais uma vez esta colheita do Espírito de Deus em nosso meio, de pessoas, de gente que se compromete com a igreja, de pertencer, de fazer parte efetiva, de se entregar em adoração, em louvor. Vamos cantar agora: eu me alegro em Ti, Senhor. Eu olho para o Senhor e eu me rendo, eu adoro, eu louvo, eu me dou, eu me comprometo, eu me apresento, eu faço parte, eu efetivamente me entrego em adoração. Vamos cantar este hino com todo o nosso coração e com toda a exultação da nossa alma. Bendirei para sempre.
Convido você agora para a bênção dos apóstolos, para nós estarmos celebrando a nossa unidade, agradecendo a Deus por mais esse dia e pedindo ao Senhor que nossa semana seja cheia da presença de Deus. Eu quero lembrar para você que nesta semana nós teremos nosso culto de oração, nossa live de oração será com o pastor Itami Neves, quinta-feira à noite pelo YouTube. Eu quero lembrar você desse compromisso, participe com a gente dessa live. Pastor Itami Neves estará nos trazendo uma palavra de Deus na quinta-feira, 19h30. Toda a igreja está convidada para estarmos juntos em adoração e louvor ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por este momento de adoração, este momento real de culto que nós estamos te prestando. Graças a Deus, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua presença, pela tua mão poderosa, por tua companhia em cada instante da nossa vida. Que agora, Senhor, o teu amor seja conosco, a tua graça preciosa derramando-se sobre nós, esteja nos fazendo alegres e comprometidos contigo, e que o poder do teu Espírito Santo esteja nos animando e nos fortalecendo para uma semana cheia de adoração, de crescimento e de conhecimento de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.